Senhoras e senhores, a maior goleada em uma final de UEFA Champions League. A Inter de Milão é humilhada pelo PSG de forma que tem que mudar até o CNPJ. Você não está vendo errado. O PSG Low Profile meteu 5-0 no final de Champions League. Eu não consigo acreditar, bicho. Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentavam numa final que todo mundo esperaria um jogaço. Mas com 20 minutos de jogo já deu pra ver que o Paris Saint-Germain ia atropelar. Porque aos 12 minutos o Hakimi foi lá e meteu 1-0. E aos 20 foi a vez do Doué meter o segundo. Já nessa altura da partida dava pra ver que os italianos só iam ser bom hoje em fazer espaguete e pizza. Porque, meu amigo, se tratando de futebol, o PSG assombrou. Termina o primeiro tempo 2-0, todo mundo pensa, não, a Inter vai tentar buscar, vai incomodar, vai botar fogo no jogo, certo? 1 milhão de vezes errado. Se o primeiro tempo o PSG atropelou, no segundo o trem descarrilhou. Porque o Doué novamente foi lá e meteu o 3-0. Depois foi a vez de Kvaratskhelia meteu o quarto. E o Mayulo encerrou a maior goleada da história de uma final de UEFA Champions League da era moderna. Estamos falando de um 5-0 que poderia ter sido 5, 6, 7, 8, 9. O PSG do Luiz Henrique, aliás, esse que é muito merecedor dessa conquista. Espero que a Xaneta esteja no céu hoje olhando pro seu pai Luiz Henrique e com muito orgulho. Porque ele não é só campeão da Europa mais uma vez, como ele fez isso doutrinando. Acabou o jejum do Paris Saint-Germain. E no mundo do futebol é grife, venceu aquele que é low profile. Título gigantesco. Meu irmão, o Luiz Henrique tirou o Mbappé pra merda. Ele cuspiu na cara do Mbappé. O cara chegou numa entrevista depois de ter classificado pra uma final de Champions e falou: o meu time, o meu Paris Saint-Germain joga muito mais bola sem o Mbappé. O meu time joga muito mais sem o Mbappé. Vamos ser sinceros, o Luiz Henrique mentiu? O Luiz Henrique mentiu? Ele não mentiu, caralho. O Luiz Henrique não mentiu. Isso quer dizer que a culpa era do Mbappé? Não. Isso quer dizer então que o problema era o Mbappé? Não. O Mbappé nunca foi o problema. A forma de jogar do PSG que era o maior problema. Porque com o Mbappé no PSG, o time jogava pra Mbappé. O time circulava ao redor do Mbappé. Era todo mundo se curvando ao Mbappé. Era um estilo de jogo completamente focado nele. Era ele que era a estrela principal. Esse time do PSG, meu amigo, não tem estrela. Não tem um time formado pra jogar pra tal jogador. Ninguém joga pro Dembélé, ninguém joga pro Kvaratskhelia, ninguém joga pro Barcola, ninguém joga pro Doué. O time joga como um time pro time todo. O time joga em coletivo pro coletivo todo. Não tem essa de jogar pra jogador A, de jogar pra jogador B. Todo mundo joga por todo mundo. Todo mundo sua a camisa por todo mundo. Essa é a diferença do PSG sem e com o Mbappé. Esse cara tem personalidade, tá? Porque desde o começo da temporada eu já tinha falado que o time dele joga muito melhor sem o Mbappé. Chegar agora e falar depois que tá na final é muito fácil, mas eu já tinha falado há muito tempo, meu parceiro. Desde o começo da temporada, quando o Mbappé saiu, ele falou: o meu time vai jogar muito melhor sem o Mbappé. E ter feito o PSG no final da Champions, o Mbappé assiste do sofá de casa. O cara tem personalidade e o cara sabe muito dar. Porra, cara, inacreditável. Porra, Mbappé. Caralho, meu irmão. O Mbappé sai do Paris Saint-Germain depois de ter ruído o osso. Não quer dizer nem tanto, né? Paris Saint-Germain já cheio do dinheiro e também recebendo muito passe do Neymar para se consagrar como o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, né? Perdeu aqueles gols importantíssimos que poderiam ter feito a diferença naquela final contra o Bayern de Munique na UEFA Champions League de 2020. Mas enfim, se sentiu o dono do time, o Messi foi embora, o Neymar foi embora e ele acabou decidindo ir embora também. Foi pro Real Madrid. E não é qualquer clube, né? Ele foi pro time mais vitorioso da história do planeta. Um time que tem Champions do nível que um time pode ter campeonato estadual. São 15. E aí quando ele chega, o Real Madrid não ganha absolutamente nada. É destroçado pelo Barcelona em todas as competições. Na Champions é eliminado. E o Mbappé simplesmente vê o PSG ser campeão. Aquele que ele bateu na trave tantas vezes. E agora é oficial. O PSG tem uma Champions. Mbappé não tem nenhum. 2024-2025. A temporada que fez do impossível o real. O usual. Newcastle, depois de décadas e décadas, levantou uma taça. Campeão da Copa da Liga Inglesa. Bolonha, depois de meio século, campeão da Copa da Itália. Pela primeira vez na carreira, Harry Kane levantou uma taça. A da Bundesliga pelo Bayern de Munique. Mas e o clube, que também sempre batia na trave? E o seu ex-companheiro, que era o Son sul-coreano? O Tottenham foi campeão da Europa League. Crystal Palace, uma equipe das mais antigas, a mais antiga, contando os times dessa atual Premier League, nunca tinha vencido um título de elite, só acessos de divisão. Campeão da Copa da Inglaterra, campeão da FA Cup. E o Napoli,
campeão italiano. Tudo bem que tinha sido campeão na temporada retrasada, mas que simboliza uma perseverança de um clube que na década de 80, 90, era acostumado a vencer. E agora tá voltando. E agora o que falar do Paris Saint-Germain? Simplesmente o PSG aconteceu. É campeão da Champions. Isso que eu nem falei do meu Botafogo aqui na América do Sul. E para fechar, os 3 campeões das competições europeias são inéditos. Pela primeira vez, o Chelsea ganhou a Conference League. E não falta mais nada na sua galeria de troféus. O Tottenham foi campeão, claro, pela primeira vez da Europa League. E o PSG, pela primeira vez, campeão da UEFA Champions League. Numa goleada de 5-0 que é inédita. Nunca na história da Champions uma final foi vencida por mais de 5 gols de diferença. Camisas de outros times, né? É isso. Hoje eles investem para que esses caras tenham sucesso com a camisa do Paris Saint-Germain. E acho que essa é a grande diferença. Ah, mas o Paris Saint-Germain também gastou muito nessa janela. Gastou 70 milhões de euros no Kvaratskhelia, 50 milhões no Doué. 2 foram destaques na temporada e até nessa final. Mas só o Neymar foi 222 milhões de euros. Isso há quantos anos atrás? Corrige a inflação aí. O Mbappé foi 180 milhões de euros. Não tem como comparar. Isso teve tem uma uma coisa, discrepância, né, uma diferença grande. Isso tornou o Paris Saint-Germain um time conhecido mundialmente. Total. Isso não pra tem... marca. Exatamente. Para a marca foi muito bom. A gente falou isso hoje. Agora, a partir do momento, beleza, não deu certo assim, a marca foi espetacular. A gente aqui queria transmitir jogos do Paris Saint-Germain. Agora vamos fazer um time sem um jogador maior que o clube. Deram a chave do vestiário pro Luiz Henrique, né? E é um time para mais 7, 8 times. Total. Todo vai. muito jovem, né? Aliás, O núcleo que vai se perder. Atenção Mundial de Clubes, hein? Tem o time que vai chegar aí voando, hein? Rapaz, tá no voando, grupo hein? do Botafogo, hein? Botafogo, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain. Botafogo tá enrascado. Vamos ouvir Lautaro Martinez. Ele não queria conversar com ninguém, não deu declarações depois dessa derrota cachapante, mas o argentino conversou com o microfone da TNT Sports, respondendo o Arthur Quezada. Vamos ouvir. Do meu lado, Lautaro Martinez, depois dessa derrota pesada da Internacional. E Lautaro, muitas gracias por falar com nós. Por falar com a gente nesse momento complicado. Te pergunto, tem alguma explicação racional? Porque sabemos da qualidade da Internacional, sabemos dos sacrifícios durante a temporada. Você tem alguma explicação pelo que aconteceu? Não, é a verdade, sentimento de muita tristeza, porque queríamos jogar essa final de uma forma diferente. O PSG foi muito superior a gente, mereceram ganhar e tem que parabenizá-los. E agora é o momento de luta, claro, é normal. E agora voltar a recomeçar de novo, porque chegamos a 2 finais em 3 anos, perdemos as 2. Mas estamos fazendo um trabalho muito importante nesses anos. A Inter é respeitada na Europa depois de muitos anos, volta a estar uma prateleira importante na história. Tenho muito orgulho dos meus companheiros também. Você tem 27 anos e já disputou 2 finais. Você acha que para você agora é uma questão de honra, de obsessão, de voltar a uma final de Champions e fazer tudo diferente? Com certeza. Com certeza. Tem que recomeçar agora, ano que vem, e voltar a se preparar e tomara que tenha mais uma final, disputar mais uma final e levar a Inter no lugar mais alto da Europa, porque é sobre isso. Hoje é o momento de aceitar a derrota, pensar no que fizemos mal, nos recuperar e em breve teremos outra competição que começa, que é o Mundial de Clubes, se preparar da melhor forma e ano que vem voltar a pensar na Champions, no Campeonato Italiano, na Copa da Itália e em todos os objetivos. Graças. Tá aí, palavras, portanto, de Lautaro Martinez para a TNT Esportes Brasil. Obrigado, Quesadinha. Valeu demais, né? Cabisbaixo ali o Lautaro, não tinha como ser diferente, 5 né? no corpo, Mas, palavras de um líder, né? Falando que colocou o time onde ele deveria realmente estar e focando já
nas próximas temporadas. Bora dar uma outra olhadinha na nossa enquete, galera. Participando, Luiz Henrique, subindo aí na porcentagem, 72% dos votos acreditando que ele foi o grande personagem do PSG nessa campanha, o grande líder, né, desse vestiário. Doué em segundo lugar, 14%, Dembélé com 10% e o Donnarumma com 3%. O Doué é bem surpreendente. E é outra coisa que faz com que o Luiz Henrique ganhe mais votos aí, né? Que ele escolhe o Doué para começar a final. E aí o cara faz 2 gols, assistência, pô. Dá pra dizer que o Luiz Henrique errou? Não, né? Tava certo, tinha leitura o Luiz Henrique. Continue votando você também.